Num Brasil onde ainda existem analfabetos e numa região onde o ensino é considerado um dos mais deficientes do país, uma jovem de 27 anos resolveu mudar essa estatística vergonhosa e também a própria história. Incentivando alunos do ensino fundamental ao hábito da leitura e da escrita, ela conquistou um feito alcançado por poucos. A coluna Cores e Nomes especial sobre a cidade de Pau dos Ferros tem o prazer de apresentar uma pessoa que levou o nome dessa cidade para além das divisas do Rio Grande do Norte. A professora Kaline Shirley. Na aridez do sertão nordestino, Kaline Shirley da Silva Nascimento encontrou solo fértil e sementes de saber. O que se plantou, floresceu e frutificou em reconhecimento. Kaline, você foi condecorado ano passado pelo então presidente Lula com um prêmio pelos seus serviços prestados à educação, né? E isso numa região, né, no Alto Oeste Potiguar, na região Nordeste, numa região onde todo mundo diz que a educação é ineficiente. Como é que você recebeu esse prêmio? Assim, inicialmente quando nós começamos com o trabalho na escola, então jamais a gente imaginou que realmente ia chegar às etapas finais e sermos vencedores, né? Além de minha aluna Sara, venceram também da mesma escola aqui, Francineire, né, como professora, e o aluno dela, Alexandre. Então, assim, foram 2 prêmios para a mesma escola, como você falou, numa região que é tida como ineficiente em termos de educação e por sermos nordestinos, inclusive, porque, assim, nós tivemos a oportunidade, no caso, eu participei da semifinal em Curitiba, então lá a região sul era o que dominava. Quando saiu a primeira premiação para sermos finalistas, e inclusive outra premiação que eu também ganhei como melhor relato de prática da região Nordeste, então assim, é como que eles passassem a olhar para a gente de uma outra maneira. Porque, querendo ou não, existe ainda uma certa discriminação em relação ao nordestino. Na Olimpíada, os nordestinos em si saíram vencedores, assim, porque nós da região Nordeste, nós conquistamos o maior número de medalhas de ouro. Não é necessário mostrar apenas as dificuldades, que são muitas, né? Até questões climáticas e tudo mais, mas a gente vê que também tem coisas que dão certo. E não é que, porque somos nordestinos, que a educação também não vai dar certo aqui, né? E a sensação ao receber esse prêmio? A sensação é indescritível. Assim, a primeira coisa, quando eu subi ao palco com minha aluna Sara, nós recebíamos do presidente Lula e do então ministro Haddad, né? E ela falou primeiro com o Haddad e eu passei para falar com o Lula, né? Então, assim, a primeira coisa que eu disse foi: eu não acredito. Eu fui abraçá-lo e a primeira coisa que eu disse foi isso. E ele olhou para mim e disse: pois acredite, você está aqui. Você falou em não desistir e acreditar sempre. Em algum momento você pensou em desistir? Não, em nenhum momento. Assim, na realidade, o que eu posso dizer é que os desafios foram muitos, né? Inclusive, inicialmente, cada obstáculo que a gente teve ao longo do caminho, a gente viu como um desafio. Não, na verdade, como um obstáculo ou algo que fosse nos desmotivar. A gente vê aqui, essa escola está em obra, né? Mas a gente vê os professores trabalhando, os professores voluntariamente pintando as paredes, né? Fazendo a sua parte, inclusive como voluntários. Você em algum momento teve assim um desafio grande na sua profissão? Eu digo assim que o meu primeiro desafio foi optar por ser educadora. Eu já sabia que a realidade ela não é fácil, mas a gente tem que ter determinação na vida e na educação. E, assim, procurar fazer a diferença, porque se nós continuarmos pensando que a educação não tem jeito, que a educação, sei lá, não tem como avançar, então meu trabalho não vai ter sentido. Né? Que sentido teria se eu pensasse assim? Então, cada desafio são muitos, os desafios diários, né, são imensos. Então você é otimista em relação à educação no Brasil? Sem dúvida, sem dúvida. E esse é um mundo também que quase toda criança sonha, né? Ou você sonha em ser médica, ou você sonha em ser veterinária, ou professora. Isso sempre foi um sonho seu?
Quando criança, sim, mas logo depois não, porque eu me vi num mundo diferente, né? Antes de ser professora, eu trabalhei na rede bancária, então assim, eu me acomodei àquilo. E não era um sonho, mas eu me descobri depois que passei a lecionar. Me descobri gostando da atividade, entendeu? Foi até, assim, uma experiência muito gratificante, porque eu abri mão daquilo que era um conforto para mim por uma situação que eu achava que daria certo e graças a Deus deu, porque eu me descobri realmente gostando dessa atividade. Ou seja, você trocou um conforto financeiro pelo idealismo. Nem tanto financeiro. Eu não optei pela questão financeira, mas assim, lá era uma atividade que já era conhecida minha. E aqui não, eu tinha teoria, entendeu? Eu tinha a parte da teoria, mas eu não tinha a prática ainda. A gente sentou aqui, né, na sala dos professores para conversar mais um pouquinho. Aí tem um dado interessante aqui, de um recorte de uma revista sobre educação. 74% da população brasileira não consegue entender um texto simples. Como foi que você, Kaline, professora de português, conseguiu fazer despertar nas crianças o gosto pela escrita e pela leitura? Eu acredito que assim, a gente tem que começar a despertar o gosto pela leitura e partir do que eles realmente já gostam. Você foi uma criança que gostava de ler? Sim, sim. Minha mãe é professora também, então assim, minha primeira professora foi a minha mãe. O que te dói na educação do Brasil hoje? Olhe, o descrédito, de um modo geral, o professor ele não é reconhecido de uma forma generalizada, digamos assim. É uma profissão que ela não tem status. Kaline Shirley da Silva Nascimento, você também acha que a educação pode mudar o mundo? Eu acho que as coisas estão invertidas hoje em dia. Então, assim, se nossos governantes pensassem exatamente assim, que a educação poderia mudar, pode mudar o mundo, poderia não, pode mudar o mundo, a coisa seria bem diferente. Se os investimentos maiores fossem em educação, então a gente não precisaria investir tanto em segurança, por exemplo, porque nós sabemos que a prioridade não é a educação, apesar de já se ter um olhar diferenciado hoje em dia. Mas a gente precisa pensar assim, é através da educação que a gente pode mudar o mundo. Qual o livro preferido da professora que estimula o gosto pela leitura nos alunos? Dom Casmurro, de Machado de Assis. Um sonho, Kaline? Um sonho, o meu sonho, digamos, mais próximo que eu pretendo realizar é mestrado. Uma cor? Rosa. Um nome? Acreditar. Kaline Shirley da Silva Nascimento, um exemplo de vida, de educação e de crer, de acreditar. Obrigada, querida. Eu que agradeço. Até semana que vem. Além de Kaline, mais uma professora e 2 alunos da Escola Estadual Tarcísio Maia também foram premiados. Das 5 categorias do concurso, essa escola foi vencedora em 3. Melhor poema, melhor crônica, melhor relato de prática de ensino. Além da medalha que essa escola ganhou lá em Brasília, também conquistou 20 computadores e R$14 mil em livros. Muito bom, não é não? Bom,